Espírito Santo, eu creio que o impossível estará se realizando a partir de hoje. Minha irmã, meu irmão em Cristo Jesus. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo depois de tantas tentativas, não é mesmo? Hoje não é mais um dia comum, hoje é um ponto de mudança. Enquanto você ouvir e clamar cada palavra desta oração, o Espírito Santo vai tocar áreas da sua vida que você já tinha até desistido. O impossível que parecia distante começa a se mover a partir de hoje. Aguente firme e forte até o final, porque esta oração não é apenas para ouvir, é para viver, crer e experimentar uma transformação real no seu coração. Amém? Antes da gente começar a orar, apresente os nomes das pessoas que você deseja incluir na oração de hoje, escrevendo nos comentários. Vamos juntos clamar a Deus para que Ele assim possa alcançá-los. Enquanto você escreve nos comentários, comecemos a orar a Deus, querido e maravilhoso Deus e eterno Pai. Neste momento, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e disponível, meu Senhor. Eu venho como estou, sem máscaras, sem tentar esconder minhas dores, meus medos ou minhas dúvidas. O Senhor me conhece por inteiro. Conhece cada pensamento que passa pela minha mente e cada sentimento que mora dentro de mim. Por isso, hoje eu escolho entregar tudo em Tuas mãos. Entrego o que me traz alegria e também aquilo que me preocupa. Entrego minhas decisões, meus planos, meus sonhos e até aquilo que eu já pensei em desistir. Espírito Santo, entra nos meus pensamentos. Acalma essa mente que muitas vezes não para, que insiste em lembrar do passado, que cria cenários de medo e ansiedade. Silencia as vozes que me dizem que não vai dar certo, que é tarde demais ou que eu não sou capaz. Preenche meu interior com pensamentos de paz, de esperança e de confiança. Ensina-me a pensar com fé, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Eu entrego também meus sentimentos. Entrego a tristeza que às vezes aperta o peito, o cansaço que pesa na alma e a insegurança que tenta me paralisar. Entrego as frustrações, as decepções e as feridas que ainda doem. Espírito Santo, toca nessas áreas com teu cuidado. Cura o que está machucado, fortalece o que está frágil e traz descanso para o meu coração. Que eu sinta tua presença me envolvendo agora, como um abraço que traz alívio e segurança. Amados, eu creio que você já esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho e já entendeu que suas próprias forças não são suficientes. Mas aqui está a verdade que talvez possa mudar tudo. Quando você finalmente para de lutar na sua própria força e entrega tudo ao Espírito Santo de Deus, o impossível começa a se mover. Aquela situação travada, aquele sonho que parecia perdido, aquela resposta que você esperava há tanto tempo, tudo isso pode começar a tomar forma a partir de hoje. Mas isso só acontece quando você solta o controle e deixa Deus guiar. E talvez você possa estar se perguntando como fazer isso. Fique comigo firme até o final da oração, porque eu vou te mostrar exatamente como fazer essa entrega e, por experiência própria, vou te revelar os sinais que confirmam que o Espírito Santo já começou a agir na sua vida, mesmo que você ainda não esteja vendo com os olhos naturais. E eu tenho certeza que um dos sinais vai surpreender você completamente. Agora vamos voltar a falar com o Pai assim: Santo Espírito, eu entrego tudo o que sou, Pai. Entrego minhas limitações, minhas falhas e minhas imperfeições. Eu reconheço que não consigo caminhar sozinho e que preciso da Tua direção. Conduz meus passos, orienta minhas escolhas e me ajuda a seguir pelo caminho que o Senhor preparou para mim. Mesmo quando eu não entendo o processo, ajuda-me a confiar que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Que a Tua presença traga paz à minha alma. Uma paz que não depende das circunstâncias,
uma paz que permanece mesmo nos dias difíceis. Que essa paz tome conta do meu interior e me ajude a descansar, sabendo que eu não estou sozinho e que o Senhor está comigo em todos os momentos. Espírito Santo, eu creio que algo novo começa a partir de hoje. Eu creio que o impossível estará se realizando a partir de hoje. Aquilo que parecia travado começa a se mover. O que estava distante começa a se aproximar. O que parecia perdido começa a ganhar forma novamente. Eu não sei como, mas eu confio em Ti. Eu não vejo ainda, mas eu creio que o Senhor já está agindo. Minha amiga, meu amigo, deixa eu te contar um rápido testemunho enviado pela nossa irmã Lorena Dias, inscrita do canal. Vale muito a pena ouvir a história dela. Foi assim. Lorena sempre se considerou uma pessoa estudiosa. Há 3 anos tentava passar no concurso público, mas sempre faltava alguma coisa. O dinheiro estava curto, as contas atrasadas, e ela já não sabia mais o que fazer. Sentada na beirada da cama, com a carteira vazia na mão, ela fechou os olhos e sussurrou: Espírito Santo, eu creio que o impossível estará se realizando a partir de hoje. Eram apenas palavras. Ou era fé verdadeira? Ela nem sabia ao certo. Algumas horas depois, o telefone tocou. Era seu primo, que ela não falava há mais ou menos 1 ano. Lore, uma amiga minha precisa urgente de alguém para dar aulas particulares ao filho dela. Lembrei de você. Paga bem e começa hoje ainda, se você puder. Lorena sentiu um arrepio. Não era o concurso, mas era a provisão exata para aquele mês. Na semana seguinte, já com o dinheiro em mãos, Lorena conseguiu se inscrever no concurso. E pela honra e glória de Deus, ela tinha passado. Oh, glória! Lorena entendeu. Quando você declara o impossível pela fé, Deus começa a mover o invisível. E o que parecia travado, finalmente havia se concretizado. Com a mesma fé da nossa irmã Lorena, vamos falar assim com o nosso Deus vivo. Santo Espírito de Deus, renova minha fé, Senhor. Ajuda-me a permanecer firme quando a espera parecer longa. Ensina-me a descansar sem perder a esperança. Que meu coração permaneça sensível à tua voz e confiante no teu cuidado. Eu escolho entregar, confiar e descansar, sabendo que o Senhor está no controle da minha vida. Recebe, Espírito Santo, essa entrega sincera. Recebe meu coração, minha mente e minha história. Que a tua vontade se cumpra em mim e que eu viva cada dia com a certeza de que o impossível começa a se tornar realidade a partir de hoje. Se essa oração está te ajudando a entregar tudo nas mãos de Deus hoje, deixe o seu like. Esse gesto simples é uma forma de dizer que você crê, que confia e que o impossível também começa hoje na sua vida. Senhor, eu continuo aqui na tua presença, reconhecendo que muitas vezes a confiança é uma escolha diária, Pai. Há dias em que tudo parece claro, mas há outros em que o silêncio pesa, as respostas não chegam e o medo tenta tomar espaço dentro de mim. Mesmo assim, eu escolho confiar. Eu escolho descansar a minha alma no cuidado do Senhor, mesmo quando os meus olhos não conseguem ver o que está sendo feito nos bastidores da minha vida. Eu confesso que nem sempre entendo os teus caminhos. Às vezes eu oro, espero, insisto, e ainda assim as coisas não mudam como eu imaginei. Nesses momentos, o meu coração se inquieta, a ansiedade tenta dominar meus pensamentos e a dúvida bate à porta. Mas agora, com humildade, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu reconheço que o Senhor vê além do que eu vejo, sabe além do que eu sei e age com uma sabedoria perfeita, mesmo quando o processo parece confuso para mim. Espírito Santo, ensina-me a confiar quando as portas parecem fechadas, quando os planos não acontecem e quando as respostas não vêm do jeito que eu esperei. Ajuda-me a lembrar que o teu agir não depende das circunstâncias ao meu redor. O Senhor continua sendo Deus quando tudo vai bem e também quando tudo parece desmoronar.
A minha esperança não está no que eu sinto, não está no que eu vejo, nem no que as pessoas dizem, mas no teu poder que nunca falha e no teu cuidado constante sobre mim. Eu entrego agora as preocupações que têm tirado o meu sono. Entrego os medos que carrego em silêncio, as decisões que me deixam inseguro e as situações que parecem grandes demais para mim. Eu reconheço que sozinho eu não consigo, mas com o Senhor eu posso descansar. Mesmo sem entender o tempo, eu confio. Mesmo sem ver o resultado, eu creio. Mesmo com o coração apertado, eu escolho permanecer firme, acreditando que o Senhor está agindo em cada detalhe. Amados, sabe aquele momento em que parece que suas forças não são suficientes e você olha para frente sem conseguir enxergar claramente o próximo passo? Eu preciso te dizer uma coisa. Existe uma força maior do que qualquer cansaço que você esteja sentindo. Existe uma presença que conhece cada detalhe do seu caminho, mesmo quando você não consegue ver. E o mais bonito, essa presença não está esperando você ter todas as respostas. Ela está esperando apenas que você confie. Hoje eu também quero compartilhar com você uma oração que tem transformado a minha maneira de enfrentar os dias difíceis. Uma oração sobre entregar o controle nas mãos do Espírito Santo de Deus, sobre encontrar paz mesmo quando nada faz sentido, e sobre descobrir que confiar não é fraqueza, é a maior demonstração de coragem que existe. Continua na presença, porque essa mensagem pode ser exatamente o que o seu coração precisa ouvir neste momento. Vamos juntos nessa jornada de fé renovada? Oremos assim ao nosso Deus. Amado Deus, fortalece a minha fé nos dias em que ela parece pequena. Sustenta-me quando minhas forças acabam. Lembra-me que o Senhor nunca chega atrasado, nunca falha e nunca abandona aqueles que confiam em Ti. Que eu não permita que a pressa roube a minha paz, nem que o medo me afaste da confiança. Que o meu coração aprenda a esperar com esperança, sabendo que tudo coopera para o meu crescimento e para o cumprimento dos Teus propósitos. Eu escolho entregar o controle da minha vida ao Senhor. Eu abro mão da necessidade de entender tudo agora. Eu descanso na certeza de que cada passo está sendo guiado, mesmo quando o caminho parece incerto. Que a minha confiança não esteja baseada em resultados imediatos, mas em um relacionamento verdadeiro contigo. Que eu aprenda a confiar não apenas quando tudo está bem, mas principalmente quando tudo parece difícil. Espírito Santo, renova dentro de mim a certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Que essa confiança me traga paz, me fortaleça por dentro e me ajude a seguir em frente com o coração leve, mesmo em meio às lutas. Eu escolho confiar, eu escolho crer, eu escolho descansar no Teu agir, hoje e sempre. Amados irmãos, se você deseja entregar a sua vida e confiar no poder do Espírito Santo de Deus, escreva aqui nos comentários: eu escolho confiar no Espírito Santo. Ao comentar, você declara sua fé e permite que essa mensagem alcance e fortaleça outras pessoas também. Senhor meu Deus, a partir de hoje eu declaro que a minha fé é renovada pelo Teu poder. Algo novo acontece dentro de mim enquanto falo contigo. Eu sinto que o peso que eu vinha carregando começa a se dissipar. E a esperança volta a respirar dentro do meu peito. Eu já não quero viver preso ao medo, nem refém das dúvidas que tantas vezes tentaram me paralisar. Hoje eu escolho confiar. Hoje eu escolho crer. Espírito Santo, eu reconheço que houve dias em que minha fé esteve fraca. Dias em que eu sorri por fora, mas por dentro me sentia cansado, confuso e sem direção. Houve momentos em que as circunstâncias falaram mais alto do que a confiança em Ti. Mas agora, diante da Tua presença, eu entrego tudo o que me fez desacreditar.
Eu entrego as palavras que me feriram, as decepções que me marcaram, as esperas que pareceram longas demais. Eu deixo tudo isso aos teus pés. Amados, sabe aquela sensação de que você tentou e mesmo assim algo dentro de você parece ter esfriado? Hoje eu quero falar com quem está cansado de duvidar, com quem perdeu a leveza de acreditar, com quem sente que a fé, que antes era tão natural, agora pesa, porque veio acompanhada de decepções, de promessas que pareciam não se cumprir, de orações que pareciam ecoar no vazio. Se isso é você, eu preciso que saiba de uma coisa: não há nada de errado em se sentir assim. Você não é fraco por duvidar. Você não falhou por se sentir perdido. Na verdade, é justamente nesse lugar de honestidade, de vulnerabilidade, que algo muito especial pode acontecer. Porque quando a gente para de fingir que está tudo bem, quando a gente permite que o coração seja tocado de verdade, aí sim começa a renovação. A seguir, eu quero te convidar a respirar diferente, a ouvir algo que talvez você precisasse ouvir há muito tempo. Não é sobre ter respostas para tudo, até porque ninguém tem. Só Deus tem. É sobre encontrar paz no meio das perguntas. Não é sobre forçar a fé. É sobre permitir que ela seja renovada. Suavemente, profundamente. Continua comigo, porque eu creio que isso pode ser o recomeço que você estava querendo. Vamos orar a Deus assim. Senhor, sopra vida nova sobre os meus pensamentos, meu Pai amado. Toca nas áreas do meu coração que foram machucadas pela insegurança. Restaura aquilo que foi abalado pelas incertezas. Eu quero voltar a crer com simplicidade, com um coração humilde e confiante. Quero olhar para o amanhã sem medo do que pode acontecer, sabendo que não estou sozinho e que tu caminhas comigo. Hoje eu decido deixar para trás tudo o que tentou me afastar da confiança plena em ti. Eu deixo o medo do fracasso, o medo de não ser suficiente, o medo de tentar novamente. Eu deixo a dúvida que insistia em dizer que nada iria mudar. Eu escolho silenciar essas vozes e ouvir a tua voz suave, que me lembra que ainda há esperança, que ainda há caminho, que ainda há propósito. Espírito Santo, eu creio que coisas novas começam a se levantar diante de mim. Mesmo que eu ainda não veja com clareza, eu confio. Mesmo que os passos ainda sejam pequenos, eu avanço. Eu creio que portas começam a se abrir, que oportunidades surgem no tempo certo, que caminhos se alinham conforme a tua vontade. Eu creio que minha história não está parada e que o que parecia fim é apenas um recomeço. Renova minha fé no dia a dia, nos pequenos detalhes, nas decisões simples, nas conversas silenciosas contigo. Que eu aprenda a confiar mesmo quando não entendo. Que eu aprenda a descansar mesmo quando tudo parece incerto. Que minha fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que tu estás comigo em todos os momentos. Espírito Santo, fortalece meu coração quando eu me sentir fraco. Lembra-me de quem eu sou e de onde vem a minha força. Ensina-me a olhar para mim mesmo com mais esperança e menos cobrança. Ensina-me a seguir em frente sem carregar culpas que não me pertencem mais. Eu recebo essa renovação hoje. Eu recebo essa paz que começa a tomar conta de mim agora. A partir de hoje, minha fé se levanta novamente. Eu escolho confiar. Eu escolho acreditar, eu escolho seguir com esperança. Mesmo que o caminho ainda não esteja totalmente claro, eu sei que não caminho sozinho, e isso é suficiente para continuar. Amados, se você também já está começando a sentir que sua fé está sendo renovada hoje, escreva nos comentários: "Obrigado pelo renovo, Espírito Santo." E deixe seu like como um sinal de gratidão e permita que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam renovar a esperança neste momento.
Pai amado, reconheço que muitas vezes eu olhei para as circunstâncias e achei que não havia mais saída, Senhor. Hoje eu escolho olhar para Ti. Eu creio que o impossível começa a acontecer, não porque eu sou forte, mas porque Tu és fiel. Eu entrego nas Tuas mãos aquilo que eu já tentei resolver de todas as formas e não consegui. Aquilo que parecia fechado diante dos meus olhos começa a se abrir pelo Teu toque. Portas que eu nem imaginava, caminhos que eu não conseguia enxergar, soluções que não faziam sentido para mim agora começam a surgir pela Tua vontade. Espírito Santo, visita as áreas da minha vida que estavam paradas. Eu confesso que houve dias em que perdi a esperança, dias em que o medo falou mais alto, dias em que pensei em desistir. Mas agora eu sinto o Teu sopro trazendo vida nova. O que estava estagnado começa a se mover. O que estava pesado começa a se tornar leve. Eu entrego meus pensamentos confusos, minhas noites mal dormidas, minhas preocupações silenciosas que quase ninguém conhece. Toma tudo, Senhor, e faz do Teu jeito. Eu creio que o impossível começa dentro de mim. Começa na mudança do meu olhar, na cura das minhas emoções, no fortalecimento da minha fé. Onde havia insegurança, eu recebo coragem. Onde havia tristeza, eu recebo consolo. Onde havia dúvida, eu recebo paz. Espírito Santo, trabalha no meu interior enquanto trabalhas nas circunstâncias ao meu redor. Eu não quero apenas ver milagres externos, eu quero ser transformado por Ti. Eu Te apresento aquilo que parecia não ter mais solução, a situação que me fez chorar escondido, o problema que me tirou o ânimo, a espera que se prolongou além do que eu suportava. Eu confio que o Teu agir não depende do tempo humano. Mesmo quando tudo parece silencioso, Tu estás trabalhando. Mesmo quando eu não vejo resultados imediatos, Tu estás preparando algo maior do que eu posso imaginar. Minha irmã, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa que talvez você ainda não saiba. Sabe aquele peso que você carrega há tanto tempo? Aquela situação que parece estar parada, talvez aquele relacionamento que dói só de lembrar, aquele sonho que você guardou na gaveta porque parou de acreditar nele? E se eu te falar que hoje pode ser diferente? Não porque você vai fazer mais força, não porque você vai tentar controlar tudo de novo, mas porque existe alguém que quer te ensinar um caminho que você ainda não experimentou de verdade. Um lugar onde você pode respirar fundo e confiar, mesmo sem ver o final da história. Eu sei que é difícil, eu sei que a ansiedade aperta, eu sei que às vezes parece que nada vai mudar. Eu tenho consciência disso porque eu também já vivi isso, meus amados. Mas se, justamente hoje, algo começasse a se mover no invisível, e se aquilo que estava travado pudesse começar a fluir, e se o que parecia morto pudesse ganhar vida de novo, continue aguentando firme e forte na presença, amados. Porque o que eu vou compartilhar agora não é mais uma técnica, não é mais uma cobrança. É um convite para você descansar de verdade. E quando você descansa do jeito certo, as coisas começam a se encaixar de um jeito que você nunca imaginou. Então, vamos clamar a Deus assim: Santo Espírito de Deus, me ensina a confiar sem ansiedade, meu Pai. Ensina-me a descansar mesmo quando ainda não vejo a resposta completa. Eu declaro que aquilo que estava travado começa a fluir. Relacionamentos feridos começam a ser restaurados. Sonhos adormecidos começam a despertar. Projetos que eu havia deixado de lado voltam a ganhar vida. Tudo aquilo que parecia impossível para mim se torna possível pelo Teu poder. Eu recebo força para continuar, paciência para esperar e sensibilidade para perceber os pequenos sinais do Teu cuidado diário. Eu não quero endurecer o coração, quero permanecer sensível à Tua voz. Guia meus passos, direciona minhas decisões e guarda meus pensamentos. Que eu não me deixe levar pelo medo do passado, nem pela ansiedade do futuro,
mas confie que o Senhor está no controle de cada detalhe. Espírito Santo, eu te agradeço porque sei que algo já está acontecendo, mesmo que eu ainda não consiga explicar. Eu escolho crer, eu escolho permanecer firme, eu escolho confiar que o impossível começa a se realizar a partir de hoje, não por mérito meu, mas pela tua graça que me sustenta e me renova todos os dias. Amados, agora escreva nos comentários qual outra área da sua vida você deseja ver o impossível começar a acontecer. Escreva com fé, pois expressar a fé em palavras é uma forma de permitir que Deus comece a agir na sua vida. Amém? Espírito Santo, como tu mesmo sabes, há dias em que o peso parece maior do que minhas forças. Há momentos em que acordo já cansado, como se a alma tivesse corrido uma longa jornada durante a noite. Tu conheces cada passo que dei, cada tentativa, cada luta silenciosa que ninguém vê. Por isso hoje eu te peço, com sinceridade e humildade, não me deixes desistir. Sustenta-me quando a vontade de parar tenta tomar conta de mim. Quando tudo dentro de mim pede descanso, lembra-me que não estou sozinho e que a tua presença me acompanha mesmo quando eu não percebo. Há dias em que sorrio por fora, mas por dentro carrego um cansaço profundo. Dias em que faço o que precisa ser feito, mesmo sem ânimo, mesmo sem respostas. Espírito Santo, entra nesses espaços onde a esperança parece fraca. Toca minha mente quando os pensamentos me confundem e tentam me convencer de que não vale mais a pena continuar. Ensina-me a respirar fundo, a confiar mais uma vez, a dar apenas o próximo passo, mesmo que pequeno. Eu não peço que o caminho seja fácil, peço apenas que tu caminhes comigo. Quando o medo tenta me paralisar, sopra coragem sobre mim. Quando a insegurança me faz duvidar de quem sou, lembra-me que fui criado com propósito e cuidado. Ajuda-me a não comparar minha caminhada com a de ninguém, a respeitar meu tempo, minhas dores e meus limites. Há batalhas que travo em silêncio, e só tu sabes o quanto tenho me esforçado para permanecer de pé. Por isso, renova minhas forças no íntimo, onde ninguém alcança, onde só a tua presença pode tocar. Amados, sabe aquela sensação de estar no limite? Quando você olha para o espelho e mal reconhece a pessoa cansada que te olha de volta? Pois é, talvez hoje você tenha acordado sem forças. Talvez esteja carregando algo pesado há algum tempo. E no silêncio da sua alma, existe uma pergunta que você nem ousa fazer em voz alta. Será que eu terei forças para continuar? Eu quero te dizer uma coisa. E preciso que você ouça com o coração aberto. Você não precisa ser forte agora. Isso mesmo que você ouviu. Não precisa ser forte agora. E sabe o porquê estou falando isso? Porque existe alguém que conhece cada passo cansado que você deu até agora, cada lágrima que ninguém viu, cada oração que você tentou fazer, mas as palavras não saíram. O Espírito Santo vê você. E ele não está esperando você se recompor para então te ajudar. Ele quer te encontrar exatamente onde você está agora, no cansaço, na dúvida, na vontade de desistir. Então, respira fundo, porque o que vou compartilhar com você nos próximos minutos pode ser exatamente o que sua alma está precisando ouvir. Vamos falar com o nosso Pai Celestial, poderoso Deus. Quando minhas forças se esgotam, seja a minha força, meu Senhor. Quando minhas palavras falham, intercede por mim. Quando minhas mãos tremem, segura-me com firmeza. Não permitas que eu abandone aquilo que comecei por causa do cansaço ou da frustração. Dá-me um coração perseverante, capaz de confiar mesmo sem entender. Ensina-me a descansar em ti sem culpa, a pausar quando necessário, mas nunca a desistir daquilo que colocaste em meu coração. Há dias em que sinto que estou andando no escuro, sem clareza do que vem pela frente. Nesses momentos,
Ilumina meu interior com tua paz. Não preciso ver todo o caminho, preciso apenas sentir que tu estás comigo agora. Ajuda-me a levantar quando eu cair, a aprender com cada erro, a seguir mesmo com cicatrizes. Que eu não seja guiado pelo desânimo, mas pela confiança de que tu ages até nos dias comuns, até nos dias difíceis. Espírito Santo, fortalece minha fé quando ela parece pequena. Fortalece minha alma quando ela se sente pesada. Fortalece meu coração para continuar acreditando, mesmo depois de decepções, que eu não perca a sensibilidade, nem endureça por causa da dor, que eu continue amando, esperando e confiando. Sopra vida nova dentro de mim, renova minha disposição, restaura meu ânimo e me lembra todos os dias que continuar também é um ato de fé. Irmãos, se você sente que depende da força do Espírito Santo de Deus na sua vida, declare isso escrevendo nos comentários. Tu és a minha força, Espírito Santo. Seu comentário pode ser o passo que faltava para continuar. Espírito Santo, às vezes chego cansado, com a mente cheia de pensamentos e o peito apertado por tantas lutas que parecem não ter fim. O barulho do dia, as preocupações, os medos e as incertezas tentam roubar a minha paz. Mas neste momento, eu escolho parar, respirar e me voltar para ti. Eu reconheço que preciso da tua paz, daquela paz que não depende das circunstâncias, mas que nasce do cuidado que o Senhor tem por mim. Há dias em que sinto que estou carregando pesos maiores do que posso suportar. Lutas dentro de mim, lutas ao meu redor, situações que não entendo e respostas que parecem demorar. Mesmo assim, Espírito Santo, eu te peço, acalma o meu coração, silencia a confusão da minha mente. Toca os meus pensamentos para que eles não fiquem presos ao medo, à ansiedade ou à insegurança. Ensina-me a descansar, mesmo quando tudo ao meu redor parece instável. Eu confesso que nem sempre é fácil confiar. Muitas vezes quero ter o controle, quero entender cada detalhe, quero resolver tudo com minhas próprias forças. Mas hoje eu escolho soltar o que me pesa. Escolho entregar nas tuas mãos aquilo que não consigo mudar. Ajuda-me a lembrar que o Senhor cuida de cada detalhe da minha vida, até daqueles que eu nem percebo. Nada foge do teu olhar, nada passa despercebido pelo teu amor. Minha irmã, meu irmão, sabe aquele momento em que você está no meio de tudo, no trânsito, no trabalho, em casa, e de repente você percebe que há dias que não sente aquela leveza no peito? Quando foi a última vez que você respirou fundo e sentiu que estava realmente tranquilo por dentro? A gente vive numa velocidade tão intensa que esquece de parar. E aí vem o cansaço que não passa com uma noite de sono. Vem aquela sensação de estar sempre devendo alguma coisa, sempre correndo atrás, sempre tentando dar conta. E o pior, a gente normaliza isso. Acha que é assim mesmo, que faz parte da vida adulta esse aperto constante. Mas eu quero te fazer um convite diferente agora. Não é um convite para você resolver tudo agora, nem para fingir que está bem. É um convite para você permitir que algo maior do que você cuide do que está pesado demais para as suas mãos. Porque olha só, talvez o problema não seja a quantidade de desafios que você enfrenta. Talvez seja a forma como você tem tentado enfrentá-los, sozinho, no controle, sem descanso, e se existir um jeito de você continuar caminhando, mas sem esse peso esmagador nos ombros. O que vou compartilhar com você a seguir não é uma teoria. É um caminho real para aquela paz que você merece viver, mas que parece sempre escorregar pelos dedos. Continua na presença porque vamos falar com o nosso Deus vivo assim. Espírito Santo de Deus, vai visitando agora as áreas do meu coração que estão feridas pelas lutas, Pai. Onde houve palavras duras, traz cura. Onde houve decepção, traz esperança. Onde houve medo, traz confiança.
Que a tua paz preencha os espaços que hoje estão vazios ou machucados. Que eu sinta a tua presença me envolvendo como um abraço que acalma e fortalece. Quando a luta parece longa e o cansaço toma conta, lembra-me de que não estou sozinho. Lembra-me de que posso descansar, mesmo sem ver a solução completa. Ensina-me a dar um passo de cada vez, confiando que o Senhor vai à frente, preparando o caminho. Que eu não seja dominado pela pressa nem pelo desespero, mas guiado pela paz que vem de ti. Espírito Santo, guarda o meu coração contra pensamentos que roubam a alegria. Afasta a inquietação que insiste em voltar. Quando a noite chega e o silêncio aumenta as preocupações, vem trazer descanso à minha alma. Que eu consiga dormir em paz, acordar com esperança e enfrentar cada dia com a certeza de que o Senhor está comigo. Eu entrego as minhas lutas, as visíveis e as escondidas. Entrego aquilo que conto para as pessoas e aquilo que guardo em silêncio. Recebe tudo isso e transforma em aprendizado, força e maturidade. Que mesmo em meio às dificuldades eu consiga perceber o teu cuidado nos pequenos detalhes, nas portas que se abrem, nas pessoas que o Senhor usa para me apoiar, nos livramentos que muitas vezes nem percebo. Espírito Santo, ensina-me a escolher a paz todos os dias. Não a paz que depende de tudo dar certo, mas a paz que nasce da confiança em ti. Que eu aprenda a respirar fundo, a orar em silêncio, a entregar novamente aquilo que insiste em pesar. Que o meu coração encontre descanso em ti, mesmo quando as lutas ainda não terminaram. Permanece comigo. Conduz meus passos, minhas decisões e meus sentimentos. Que a tua paz seja o alicerce da minha vida, sustentando-me nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. Eu confio, eu descanso e eu me rendo ao teu cuidado, certo de que o Senhor está agindo, mesmo quando não consigo ver. Irmãos, se você também deseja viver na presença do Espírito Santo de Deus a partir de hoje, escreva aqui nos comentários: permanece comigo, Espírito Santo. E por favor, deixe o seu like para que essa mensagem seja alcançada por pessoas que precisam dessa presença que nunca nos abandona. Amém? Senhor meu Deus, confesso que fico às vezes cansado, às vezes confuso, mas ainda desejoso de continuar acreditando. Eu reconheço que em muitos momentos a esperança dentro de mim parece fraca, quase apagada, como uma chama pequena lutando contra ventos fortes. Mas mesmo assim, eu venho até ti, porque sei que é em ti que encontro força quando a minha já não é suficiente. Espírito Santo, visita agora o meu interior. Entra nos lugares onde o desânimo se instalou sem pedir licença. Toca nas áreas da minha vida onde eu perdi o brilho no olhar, onde passei a acordar sem expectativa, onde o peso das lutas fez o meu coração desacelerar. Afasta de mim todo pensamento que insiste em dizer que nada vai mudar, que tudo será sempre assim. Eu não quero mais viver alimentando a desesperança. Eu te peço, sopra sobre mim um novo ânimo. Renova minha fé quando ela parece cansada. Ensina-me a enxergar além do que os meus olhos veem agora. Às vezes, Senhor, eu olho para a minha realidade e só consigo ver portas fechadas, caminhos confusos, respostas que não chegam. Mas hoje eu escolho confiar que o Senhor está agindo, mesmo quando eu não percebo. Ajuda-me a lembrar que dias difíceis não definem o fim da minha história. Ajuda-me a entender que o tempo da espera também é um tempo de cuidado, de preparo e de amadurecimento. Eu não quero perder a sensibilidade espiritual por causa da dor, nem permitir que o medo roube a minha capacidade de sonhar. Amados irmãos, eu não sei se você já viveu isso, mas sabe aquela sensação de que você está andando, mas sem conseguir enxergar aonde vai? Eu sei como é acordar e sentir que falta algo, que a esperança foi embora sem avisar e no lugar dela ficou só o cansaço de tentar. Pensando nisso,
Hoje eu quero te convidar para uma conversa diferente. Não é sobre forçar otimismo, nem fingir que está tudo bem quando não está. É sobre encontrar um lugar seguro onde você pode simplesmente parar, respirar e permitir que algo maior do que você cuide do que você não consegue mais carregar sozinho. Porque talvez o que você mais precise agora não seja de mais força, mas de permissão para descansar. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Sobre voltar a acreditar sem pressa, sem pressão, entende? Continua aí, firme na presença só mais um pouco, porque esta mensagem pode ser exatamente o que o seu coração estava precisando para descansar. Vamos falar assim com Deus. Espírito Santo, ilumina a minha mente, meu Senhor. Tira de mim o peso da ansiedade pelo amanhã. Ensina-me a dar um passo de cada vez, confiando que o Senhor caminha à minha frente. Mesmo quando tudo parece parado, eu creio que o Senhor está movimentando o invisível a meu favor. Restaura em mim a alegria de acreditar novamente. Que a esperança volte a brilhar dentro de mim, não como uma emoção passageira, mas como uma certeza firme no meu coração. Que eu volte a acreditar que coisas boas podem acontecer, que recomeços são possíveis e que a minha vida não está esquecida. Quando o cansaço tentar me dominar, lembra-me de descansar em ti. Quando a dúvida aparecer, fortalece a minha confiança. Quando o medo tentar me paralisar, envolve-me com a tua paz. Eu não quero viver refém do desânimo, nem permitir que a tristeza dite o rumo dos meus dias. Ensina-me a olhar para mim com mais compaixão. Muitas vezes eu me cobro demais, me julgo com dureza e esqueço que também sou humano, em processo, aprendendo a cada dia. Ajuda-me a ser paciente comigo mesmo, assim como o Senhor é paciente comigo. Eu entrego em tuas mãos todas as áreas da minha vida onde a esperança parece ter sido roubada. Meus sonhos, meus planos, minha família, meu trabalho, minha saúde emocional. Toca em tudo isso agora, Senhor. Restaura o que foi abalado. Reacende o que parecia perdido. Que a tua presença me lembre diariamente que não estou sozinho, que mesmo nos dias silenciosos o Senhor continua perto. Eu escolho confiar, eu escolho esperar. Eu escolho acreditar que dias melhores estão chegando, mesmo que eu ainda não saiba quando nem como. E enquanto eu espero, eu decido permanecer firme, com o coração aberto, permitindo que a tua paz governe meus pensamentos, e que a esperança volte a ocupar o lugar que nunca deveria ter perdido dentro de mim. Amados, se você sente que a esperança começou a se reacender no seu coração, escreva nos comentários: cuida de mim, Espírito Santo. Seu comentário pode ser o primeiro passo para manter essa chama acesa. Amém? Espírito Santo, eu creio que caminhos estão sendo preparados, mesmo quando meus olhos ainda não conseguem ver. Eu creio que o Senhor trabalha no silêncio, enquanto eu espero, enquanto eu respiro fundo e sigo confiando. Muitas vezes eu me senti parado, confuso, sem saber qual passo dar. Mas hoje eu escolho descansar na certeza de que nada está fora do teu controle. O Senhor conhece cada detalhe da minha história, cada porta que se fechou, cada tentativa que não deu certo, cada noite em que chorei em silêncio, tentando entender o porquê das coisas. Eu creio, Espírito Santo, que onde parecia não haver saída, o Senhor já está abrindo uma nova direção. Uma direção que não nasce do medo, mas da tua paz. Uma direção que não vem da pressa, mas do teu tempo perfeito. Mesmo quando tudo parece confuso, eu escolho confiar que o Senhor está organizando o que eu não consigo resolver. Eu entrego os caminhos que eu tentei controlar, os planos que não funcionaram e as decisões que me trouxeram dúvidas. Eu coloco tudo em tuas mãos, porque sei que o Senhor prepara o melhor, ainda que o processo seja desafiador. Hoje eu falo contigo como alguém que aprende a confiar de novo. Eu confesso que em alguns momentos o desânimo tentou me parar, a insegurança tentou me calar e o medo tentou me convencer a desistir. Mas agora
eu levanto minha fé e declaro que o Senhor está agindo. Eu creio que o impossível já está se movendo, mesmo que eu ainda não veja o resultado. Eu creio que o Senhor está alinhando encontros, abrindo portas certas e fechando aquelas que poderiam me ferir mais adiante. Minha irmã, meu irmão, deixa eu te perguntar algo que muita gente vive ou já viveu. Inclusive, eu já vivi. Aquela sensação de estar se doando o bastante, mas mesmo assim sentir que nada sai do lugar. E sabia que existe um caminho diferente, um caminho onde você não precisa ter todas as respostas antes de dar o próximo passo? Hoje eu quero te convidar a respirar fundo e soltar o peso que você tem carregado, porque tem coisas na sua vida que não dependem da sua força, mas de uma entrega verdadeira. E eu sei, entregar não é fácil. A gente tem medo de perder o controle, medo de se decepcionar de novo, medo de confiar e as coisas não acontecerem do jeito que a gente imaginou. Mas você não precisa escolher entre confiar e se proteger, pois dá para entregar sem desistir. E dá para ter esperança sem ser ingênuo. O que eu vou compartilhar com você agora mudou a minha forma de pensar. E eu creio que pode mudar a sua também. Então fica aqui comigo só mais um pouquinho. Porque o que vem a seguir é sobre liberdade, é sobre descanso e é sobre descobrir que você nunca esteve sozinho nessa jornada. Vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso assim agora. Espírito Santo, prepara meus passos, meu Pai. Prepara minha mente para não voltar ao passado e meu coração para não se apegar ao que já não faz sentido. Ensina-me a caminhar com confiança, mesmo sem todas as respostas. Quando eu me sentir fraco, sustenta-me. Quando eu me sentir perdido, guia-me. Quando o medo falar alto, lembra-me que o Senhor vai à frente. Eu escolho confiar que cada detalhe está sendo cuidado, até aquilo que parece pequeno demais para mim. Eu entrego meus sonhos, meus projetos, minha família, minha vida profissional e minhas emoções. Eu entrego também as feridas que ainda doem e as expectativas que eu escondi por medo de me frustrar de novo. Eu creio que o Senhor não desperdiça dor e que tudo está sendo transformado em aprendizado e crescimento. Onde houve atraso, o Senhor traz alinhamento. Onde houve confusão, o Senhor traz clareza. Onde houve cansaço, o Senhor traz renovo. Hoje eu decido caminhar com esperança. Mesmo que o caminho seja novo e desconhecido, eu sei que não estou só. O Senhor está comigo, preparando cada passo, cuidando de cada detalhe e abrindo caminhos que eu jamais conseguiria abrir sozinho. Eu descanso nessa verdade e sigo em frente, com o coração confiante e a fé renovada, crendo que hoje mesmo o impossível já está se realizando. Amados, agora eu quero saber de você. Escreva nos comentários qual área da sua vida você crê que Deus já está preparando. Declare com fé e permita que essa verdade seja fortalecida dentro de você. Amém? Senhor meu Deus, eu escolho agradecer antes mesmo da vitória, porque confio em quem Tu és, e não apenas no que posso enxergar. Mesmo quando o cenário parece confuso, mesmo quando as respostas não chegaram do jeito que imaginei, eu decido te agradecer. Gratidão não porque tudo está fácil, mas porque o Senhor continua sendo bom, fiel e presente em cada detalhe da minha vida. Pai, eu reconheço que muitas vezes esperei ver o resultado para então agradecer, mas hoje eu faço diferente. Hoje eu te agradeço no meio do processo, no meio da espera, no meio das incertezas. Eu agradeço porque sei que o Senhor está trabalhando, mesmo quando meus olhos não conseguem perceber. Eu agradeço porque nada foge do teu controle, porque cada silêncio também carrega um propósito, porque cada demora não é abandono, mas cuidado. Amados, sabe aquele sonho que ainda não se realizou? Aquela porta que você tanto bate, mas ainda não se abriu? Aquele pedido que você fez lá no fundo do coração? E o silêncio continua?
Eu sei como é olhar ao redor e sentir que todo mundo está avançando, menos você. Mas eu preciso que você creia que existe algo acontecendo agora mesmo. Algo que seus olhos ainda não podem ver. E se bem nos bastidores da sua história, Deus já estivesse movendo peças, alinhando pessoas, preparando caminhos, cuidando de cada detalhe com um amor que você nem imagina, às vezes, a gente acha que precisa sentir para crer. Mas a fé verdadeira começa quando a gente escolhe confiar mesmo sem ver, quando a gente decide agradecer, mesmo antes da resposta chegar. A seguir, eu quero te mostrar em oração a Deus que a sua espera não é em vão, que suas lágrimas têm propósito e que Deus nunca, nunca se esqueceu de você. Vamos juntos nessa jornada de gratidão e confiança? Vamos agradecer nosso Deus maravilhoso. Assim, maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te agradeço porque sinto tua presença comigo agora. Obrigado, porque o Senhor já está se movendo nos bastidores da minha história. Mesmo quando o meu coração fica ansioso, mesmo quando o medo tenta me visitar, eu escolho confiar. Eu descanso, sabendo que o Senhor está alinhando pessoas, abrindo caminhos, fechando portas que poderiam me ferir e preparando algo maior do que consigo imaginar. Deus, eu te agradeço pelas lutas que me ensinaram a depender mais de ti. Te agradeço pelos dias difíceis que fortaleceram minha fé. Te agradeço pelas lágrimas que regaram minha esperança. Mesmo sem entender tudo, eu confio. Mesmo sem ter todas as respostas, eu sigo acreditando. Eu sei que o Senhor não falha, não se atrasa e não esquece das promessas que colocou no meu coração. Hoje, eu coloco diante de ti meus sonhos, meus planos, minhas necessidades e também meus medos. Eu agradeço porque sei que o Senhor já está cuidando de tudo. Eu agradeço pela porta que ainda não se abriu, pela resposta que ainda não chegou, pela vitória que ainda não posso tocar, mas que já existe no teu tempo perfeito. Eu escolho não murmurar, eu escolho não reclamar, eu escolho agradecer. Pai, obrigado porque o Senhor me sustenta enquanto espero. Obrigado porque o Senhor me fortalece quando penso em desistir. Obrigado porque o Senhor renova minha fé quando minhas forças acabam. Eu declaro com gratidão que aquilo que hoje parece impossível já está sendo transformado pelas tuas mãos. Eu creio que o Senhor está fazendo muito mais do que posso ver agora. Espírito Santo, continua guiando meus passos, acalmando meu coração e me ensinando a confiar sem reservas. Que a gratidão seja minha resposta diária, mesmo antes da vitória se manifestar. Que meu coração permaneça firme, sabendo que o Senhor já está trabalhando a meu favor, cuidando de cada detalhe da minha vida com amor e perfeição. Amados, agora declare em palavras a sua gratidão a Deus, escrevendo assim nos comentários: obrigado por tudo, Espírito Santo. E por favor, deixe o seu like para que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam aprender a agradecer a Deus antes de ver o resultado. Espírito Santo, eu declaro com fé que o impossível começa hoje, não porque eu sou forte, mas porque o Senhor é fiel e nunca falha. Hoje eu escolho crer acima do medo, confiar acima das incertezas e descansar mesmo sem entender todos os caminhos que estão diante de mim. Eu respiro fundo e entrego a ti aquilo que pesa, aquilo que cansa, aquilo que insiste em roubar minha paz. Eu declaro que a minha fé não está baseada no que eu vejo, mas no que eu creio. Mesmo quando as portas parecem fechadas, eu confio que o Senhor está trabalhando no silêncio. Mesmo quando o tempo passa e as respostas não chegam do jeito que eu espero, eu descanso sabendo que o teu tempo é perfeito. Eu não quero mais viver controlando tudo, tentando resolver tudo com minhas próprias forças. Hoje eu solto, eu entrego, eu confio. Meu irmão, minha irmã, sabe aquela sensação de estar cansado,
não só do corpo, mas por dentro. Quando você acorda e já sente aquela tristeza antes mesmo de começar o dia, eu quero te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha dito para você até hoje. Isso não é normal, e Deus pode curar isso. Tem momentos na vida em que a gente tenta ser forte demais, controlar demais, resolver demais, e aí vem aquela sensação de que nada vai dar certo. Mas eu quero te trazer boas notícias. Existe um descanso que não depende das suas circunstâncias mudarem primeiro. Um descanso que começa de dentro para fora. Eu sei que pode parecer difícil acreditar nisso agora, principalmente se você está vivendo algo que parece sem saída. Mas eu quero te convidar a respirar fundo comigo agora e a ouvir essa oração que preparei e que pode tocar exatamente aquilo que você tem guardado aí no peito. Uma oração de entrega, de confiança, de renovação profunda. Porque às vezes a gente só precisa de alguém que coloque em palavras aquilo que a nossa alma não consegue expressar. E é isso que vamos fazer agora. Aguente só mais um pouquinho até o final da oração, porque essa palavra pode ser o recomeço que você precisava para ser ministrado. Vamos orar a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, fortalece agora o meu interior. Ensina meu coração a permanecer firme quando as emoções oscilam. Eu declaro que minha mente encontra descanso em Ti, que meus pensamentos são alinhados com a esperança e não com o desespero. Eu escolho acreditar que aquilo que parecia perdido pode ser restaurado, que o que parecia sem saída pode ganhar um novo caminho. Eu não estou sozinho. O Senhor caminha comigo, segura minha mão e me sustenta quando meus pés vacilam. Eu declaro com fé que a ansiedade não governa meus dias. Eu não vivo mais preso ao amanhã, nem refém do passado. Eu confio que o Senhor está no controle de cada detalhe, inclusive daqueles que eu não consigo compreender agora. Eu descanso na certeza de que nada foge do teu cuidado, nada escapa do teu olhar. Mesmo quando tudo parece confuso, eu escolho permanecer confiante. Espírito Santo, visita cada área da minha vida que precisa de renovo. Onde há medo, derrama coragem. Onde há cansaço, derrama descanso. Onde há dúvida, derrama fé viva. Eu declaro que meu coração aprende a esperar sem se desesperar, a confiar sem exigir, a descansar sem questionar. Eu não preciso ver para crer, eu creio porque confio em Ti. Hoje eu afirmo com meus lábios e com minha alma que o Senhor governa meus passos. Eu não caminho mais guiado pela pressa, nem pela insegurança. Eu caminho guiado pela fé que me sustenta, pela confiança que me acalma, pela paz que excede qualquer entendimento humano. Mesmo quando tudo diz que não, eu escolho dizer sim à fé. Espírito Santo, eu me rendo ao teu cuidado. Eu aceito que nem tudo depende de mim e isso me traz alívio. Eu descanso sabendo que o Senhor já está no amanhã, preparando o que eu ainda não consigo ver. O impossível começa hoje porque a minha confiança está em Ti. Eu creio, eu confio e eu descanso. Que essa verdade se firme dentro de mim e transforme meu modo de viver, de sentir e de esperar. Se você também crê que o Espírito Santo de Deus já começou o impossível na sua vida, escreva aqui nos comentários: eu creio, Espírito Santo. Sua atitude de fé pode fortalecer outras pessoas que também estão aprendendo a descansar e a crer no poder de Deus. Amém? Espírito Santo, ao me aproximar do fim desta oração, eu sinto meu coração mais leve, minha alma mais segura e minha fé mais firme. Eu reconheço que não cheguei até aqui sozinho, foi a Tua presença que me sustentou em cada passo, mesmo quando eu não percebia. Hoje eu encerro esta conversa contigo com a certeza de que fui ouvido, de que nada do que entreguei foi ignorado. Eu confio que o Senhor já está agindo, mesmo quando meus olhos ainda não veem mudanças. Eu escolho sair deste momento com esperança renovada. Não uma esperança frágil, mas uma esperança viva, que me acompanha nos dias bons e também nos dias difíceis.
Eu decido continuar confiando, mesmo quando o silêncio tenta me confundir. Eu aprendo a descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque o Senhor permanece no controle absoluto de todas as coisas. Espírito Santo, guarda meu coração para que eu não volte a carregar pesos que já entreguei. Quando a dúvida tentar retornar, lembra-me desta decisão de fé. Quando o medo tentar me paralisar, lembra-me que o impossível começa hoje, no instante em que eu escolho confiar. Que minha vida reflita essa entrega, que minhas atitudes revelem essa fé e que minhas palavras expressem essa confiança. Eu declaro que sigo em frente com mais paz, com mais equilíbrio e com mais confiança. Eu não preciso entender tudo agora. Eu só preciso permanecer firme. Eu descanso porque sei que o Senhor trabalha enquanto eu confio. Nada está perdido, nada está fora do alcance do teu cuidado. Minha história está em tuas mãos e isso é suficiente para mim. Espírito Santo continua me guiando, me fortalecendo e me lembrando todos os dias de que eu não caminho sozinho. Que eu viva essa fé de forma prática, simples e verdadeira. Que cada novo dia seja uma oportunidade de reafirmar minha confiança, mesmo diante dos desafios. Eu sigo com o coração tranquilo, sabendo que o Senhor cuida de tudo. Minha amiga, meu amigo, se essa oração fortaleceu sua fé e o seu coração, eu quero te fazer um convite. Inscreva-se no canal para continuar recebendo todos os dias mensagens que edificam e renovam a alma. Ative o sininho para não perder nenhuma oração e compartilhe esta oração com 3 pessoas que precisam aprender a confiar e descansar em Deus. Lembre-se sempre, quando a fé é declarada com sinceridade, o impossível começa hoje. Que Deus continue te edificando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.